Graça e paz, irmãos e irmãs. Essa é uma noite de oração e eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias diferentes, dias de muita preocupação para alguns, dias onde as pessoas têm sentido o peso da instabilidade. Ninguém gosta de estar instável, né? Nós gostamos de sempre pisar em um local seguro. Mas quando parece que o chão abaixo de nós, ele se abala, nós ficamos assim com essa insegurança. E passar em tempos difíceis, passar por momentos difíceis e manter-se fiel a Deus é uma prova isso. É uma prova que todo crente precisa ser aprovado nela. A nossa fé em Cristo, ela tem um objetivo de nos levar a passar por momentos difíceis, momentos de dificuldade e mesmo assim manter a nossa fé, manter fidelidade, fé inabalável ao nosso Deus. E um dos maiores exemplos da Bíblia de como passar momentos de instabilidade, momentos de dificuldade e mesmo assim permanecer fiel em tudo, é o exemplo de José. José, ele é um personagem bíblico que sempre vem na nossa lembrança pela sua fidelidade a Deus, apesar do tempo de dificuldade. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 50, nos versículos 19 e 20, eu quero ler para você, está escrito assim: Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esta foi uma palavra de José para os seus irmãos. E como eu falei que se formos pensar em alguém que tem experiência, um personagem bíblico que pode nos ensinar muito sobre manter-se fiel apesar das dificuldades, é José. Existe uma frase que nós costumamos repetir muito, é muito comum a gente ouvir ou até ler essa frase nos grupos de WhatsApp quando alguém pede oração. É a seguinte frase, as pessoas dizem assim: Deus está no controle, Deus no controle. Apesar de que isso é uma grande verdade, mas às vezes nós começamos a repetir frases que nós ouvimos e nós não pensamos bem, né, sobre se nós estamos dizendo isso porque é uma frase corriqueira que vem logo na ponta da língua ou porque nós cremos verdadeiramente de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa palavra de José aos seus irmãos, ela é um exemplo disso. É como se José estivesse dizendo, olhando para toda essa história e agora aqui diante dos meus irmãos, que vocês foram que me venderam como escravo para o Egito, mas eu posso olhar para trás a nossa história e dizer com certeza, Deus sempre esteve no controle. A certeza de Deus estar no controle, ela é fundamental para nós, especialmente nesses dias. E nós precisamos entender isso. Não apenas uma frase que nos vem na mente para repetir quando alguém diz que está passando uma dificuldade. Mas nós precisamos entender que Deus realmente controla todas as coisas. E a vida de José, você sabe disso, não foi uma vida de mil maravilhas. José, o personagem, o engano do personagem, mas José, ele teve uma caminhada, e nessa caminhada de vida ele pôde dizer, Deus estava controlando tudo na minha vida. Lembrando que José, ele sai da casa do pai dele para ser jogado numa cisterna. Da cisterna, José vai para o mercado de escravos. Do mercado de escravos, ele vai parar na casa de Potifar. Se tornando um escravo livre na casa de Potifar, ele se torna de novo prisioneiro. De prisioneiro, ele vai para o palácio, ele se torna governador do Egito. Olha que trajetória, olha que caminho. Que caminho é esse? Não foi uma coisa que aconteceu em poucos dias. Anos e anos se passaram para que José pudesse
olhar para trás e dizer: Deus esteve no controle. Deus está no controle não somente quando agora ele podia dizer isso, que agora realmente ele é o governador do Egito, mas ele não passou a vida inteira como governador do Egito. Ele foi escravo, ele esteve na cisterna, ele foi desonrado, ele foi humilhado. José, ele passou o caminho da perseguição dentro da própria casa dele, porque foram os irmãos que o lançaram na cisterna e depois o venderam como escravos. José passou pelo caminho da traição familiar. Isso é uma coisa difícil. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. Ele foi tentado pela sua patroa, pela mulher do Potifar. Ele passou pelo caminho da calúnia, inventaram coisas dele que ele não tinha feito. José passou pelo caminho da ingratidão. Depois de ter ajudado um prisioneiro, e tudo que ele queria é ser lembrado pelo prisioneiro quando esse saiu da cadeia. E o prisioneiro esqueceu dele. E então José, de novo, passa pelo caminho da ingratidão. Apesar de tudo isso, ele pôde dizer: Deus esteve no controle da minha vida sempre. Mesmo quando as pessoas não foram fiéis comigo, Deus esteve no controle. Mesmo quando o que restou para mim foi a cisterna, ou a prisão, ou a escravidão, Deus esteve no controle de todas as coisas. Quando ele foi enganado pela própria família, pelos irmãos, Deus esteve no controle de todas as coisas. É isso que ele pôde dizer para os seus irmãos no final da sua história. E eu estou relembrando a história de José para dizer para você nessa noite de oração: Deus está no controle da sua vida. Mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando o tempo é de instabilidade, mesmo quando as lutas são grandes, Deus está controlando você. Uma das visões gloriosas que a Bíblia relata foi a visão do profeta Isaías, no capítulo 6 do mesmo livro desse profeta. E no capítulo 6, Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Olha que o ano da morte do rei Uzias foi um ano de muita instabilidade. Coisas terríveis aconteceram. Para começar, o rei Uzias morreu. E aquele líder que trazia tanta segurança para aquela nação, agora não existe mais. E enquanto não havia outro rei, a nação de Israel estava descoberta, estava sem liderança, estava desprotegida. Mas foi nessa época que Isaías olha para cima e ele vê Deus no trono. E a visão que ele teve de Deus no seu trono é como se Deus estivesse dizendo para ele: aí embaixo, Isaías, está tudo fora de ordem, está tudo desorganizado. Aí embaixo as coisas não estão bem, mas eu estou no trono. Eu estou controlando todas as coisas. A possibilidade de olhar para cima e entender que Deus está no seu trono, está controlando tudo, aquece nosso coração. Nos alegra, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Você não pode se esquecer de uma coisa: Deus está no seu trono. Trono é lugar de governo. Trono é lugar de autoridade. Deus está no trono, Deus está controlando tudo, mesmo quando as coisas aqui na terra não estejam boas. Como agora, esse momento que nós estamos vivendo, de tanta instabilidade e medo, Deus continua no seu trono. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, que isso seja motivação para você aumentar suas orações, para você buscar mais a Deus ainda. E mesmo quando as coisas não estiverem bem, não se esqueça disso. Deus está no controle. Deus abençoe, fique na paz.